esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhando uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, inclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o, depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procureis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Venha derramar teu sangue redentor, Senhor. Venha Derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor, por tuas chagas de amor. Venha derramar, peça. Derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor, por tuas chagas de amor.
nós já estamos na terça-feira da Semana Santa. E cada dia na Semana Santa, o Senhor nos apresenta alguns aspectos pela liturgia. Como eu disse hoje, nós temos a graça de termos a devoção das Santas Chagas de Nosso Senhor. E é bom lembrar que é nessa semana, logo perto do Tríduo, que a humanidade fará as chagas dolorosas em Jesus, com os cravos, com o chicote, com a coroa de espinhos, em meio a cusparada, em meio a bofetões, chagas feitas no caminho do Calvário. Portanto, a nossa devoção de Jesus das Santas Chagas, ela está dentro dessa semana que segue, até as chagas dolorosas se tornarem chagas gloriosas. Por isso rezo por todos os mensageiros e mensageiras do Brasil, que mesmo em pandemia estão se reinventando, seja por WhatsApp, seja por YouTube, alguns lugares a capelinha sendo esterilizada, mas passando, e também fora do Brasil, muito forte também nos Estados Unidos. Mas hoje, na terça-feira da Semana Santa, nós nos deparamos com Jesus à mesa com os seus. Jesus está jantando. Quinta-feira será a última celebração, a última ceia, a última janta, o último encontro. Mas hoje, na terça-feira, acontece uns fatos que marcarão profundamente os futuros acontecimentos. Na segunda-feira santa, Jesus foi a Betânia, e lá, dos 3 amigos, dos 3 discípulos, da amada discípula Maria, o perfume de nardo puro foi quebrado aos pés. A própria Semana Santa nos leva hoje, já num outro local, Jerusalém provavelmente, e Jesus está com os 12. Não disse a Virgem Maria está presente, mas provavelmente. E lá acontece o que nós tantas vezes fazemos, a missa. A instituição da Eucaristia se fará na quinta, mas era comum Jesus estar com os apóstolos. E é lá que o evangelista é lá que o evangelista João nos fala que alguma coisa aconteceu. Eu acredito que Jesus, olhando para os apóstolos, alguma coisa o fez ficar profundamente comovido. Diz João, Jesus ficou profundamente comovido, não só comovido, profundamente. É agonia, é a consciência do que vai acontecer, é ver os seus apóstolos e pensar: o que será deles? É impressionante que naquele momento, Jesus, que dormiu perto deles, comeu, multiplicou os pães, curou os cegos, Jesus que perdoou pecadores, e eles estavam ali 3 anos convivendo, vendo Jesus acordar, vendo Jesus passar a noite em oração, vendo Jesus andar sobre as águas.
E Jesus diz: um de vós me trairá, um de vocês me entregará. É impressionante, meus irmãos, olhar para Jesus, o Senhor, que naquele momento os apóstolos ficaram desconcertados. Imagine você nesta cena, desconcertados, certamente um olhando para o outro: mas quem, Senhor? Quem, Senhor? Eles não sabiam do que Jesus estava falando. Não dava para imaginar que aqueles que ele escolheu a dedo, um o trairia. Na verdade, acredito que eles estavam olhando para fora, olhando o movimento dos soldados, olhando o movimento dos sumos sacerdotes, olhando o movimento dos fariseus, mas entre eles, é difícil de imaginar. Filhos queridos, mas foi o que aconteceu. Foi quando um deles, a quem Jesus amava, ele estava ao lado de Jesus, e inclusive está muito bem representado isso nos quadros da última ceia, quando João está bem perto de Jesus. Simão faz um sinal e diz: João, o evangelista, o mais novo, o chamado discípulo amado, pergunta para ele quem é. Então o discípulo, ele se dobra, ele se inclina sobre o peito de Jesus. Bem-aventurado João. Quem é, Senhor? E Jesus responde de uma forma simples, clara: aquele que eu molhar o pão e der. É impressionante porque hoje nós somos chamados a olhar muito para dois personagens, a começar por Judas Iscariotes. É impressionante perceber que apesar de estar junto de Jesus, o inimigo lhe tomou o coração, Satanás lhe tomou o coração, em várias atitudes. Ele foi um homem impenitente, porque veja, não é só ter traído por 30 moedas de prata, como fará na quarta-feira, amanhã, mas ele já tinha uma conduta de ladrão, uma conduta de mentiroso, uma conduta de quem agia pelo mal. Mas para pensar, ele estava entre os 12, ele estava ao lado de Jesus, Jesus carne e osso, mas ele roubava a sacola do dinheiro. Várias vezes os evangelistas colocam isso, que ele pegava e cuidava do dinheiro comum e era ladrão. Perceba que não é que Judas, predestinado a trair Jesus, ele teve a chance dos outros, ele se deixou levar. É impressionante, meus irmãos, porque nós estamos próximos de Jesus, não tão próximos como Judas esteve, Pedro esteve, corporalmente. Mas olha a nossa vida sacramental. Quantas vezes comemos a Eucaristia? Quantas vezes recebemos o sacramento da confissão? Mas isso não quer dizer que, se não estivermos atentos, o inimigo não deixe e desaloje do nosso coração. Nós podemos, e isso é perigoso, isso é um alerta para todos nós, que nós podemos permitir que o inimigo continue dentro do nosso coração.
E naquela hora, num gesto de amor, na cultura judaica, molhar o pão no molho e dar significava um gesto de muito carinho. Esse gesto Jesus fez com Judas. Há teólogos que exortam que naquela hora é como que Jesus dissesse: ainda é tempo, Judas, ainda dá tempo, converta-te, ainda é tempo, mude. Eu estou lhe dando um pedaço do meu pão, eu estou te dando um gesto de amor, eu estou te amando, você é amado por mim, não ceda. A vida inteira Jesus faz isso conosco. A vida inteira Jesus está pegando o pão, como o pelicano, que tira a grande ave quando os filhos estão famintos, rasga a sua própria carne, arranca carne da sua carne para dar de comer. Por isso que o pelicano até tem uma casula lindíssima. O pelicano é o símbolo do Cristo. Jesus pega aquele pão, Jesus depois na quinta, quando institui a Eucaristia: isto é meu corpo, isto é meu sangue, tomai, comei. É tempo, ainda dá tempo. Judas, o impenitente. As imagens que estão vendo é de um pelicano que está na capela do Santíssimo. É o gesto de hoje. Mas Judas não se arrependeu. Às vezes, quando nós pedimos: Senhor, que eu não chegue à impenitência final, que eu não chegue no final da minha vida impenitente, sem querer a graça. Judas perdeu o amor de Jesus. Não que Jesus deixou de amá-lo, mas ele perdeu a oportunidade de viver no amor de Jesus. Saiu, e sabemos o que fará: por 30 moedas de prata. Essa é a nossa miserabilidade. O Evangelho de hoje faz com que eu e você olhemos para as nossas, como somos miseráveis, como somos frágeis, como somos um campo fértil para o inimigo roubar nosso coração. É impressionante que mesmo depois, Judas, que não quis experimentar o amor, até o final negou. Por acaso Jesus se negaria em perdoá-lo? Mas ele desconfiou da misericórdia de Deus e preferiu se matar. Preferiu se enforcar no campo de sangue. É ato de quem não consegue experimentar o amor. E nós estamos nessa lida. Não coloquemos o nosso dedo em riste, dizendo: Judas, pecador. Até tem a malhação do Judas, mas nós devíamos pensar em nós mesmos. O segundo personagem não é diferente, não é Pedro. Nessa penúltima ceia, Pedro, que é o chefe, toma as iniciativas. João, peça quem é. Depois, próprio Pedro vai dizer: para onde vais, Senhor? Eu darei a minha vida. João, o mais novo, escreveu o Evangelho, lembra disso. Já velho, quando escreve o Evangelho, ele estava lá, foi ele que reclinou, e ele lembra que nosso Senhor disse: Pedro, tu darás a tua vida por mim? Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Daí que tem a igreja do Galicanto, um dos lugares mais lindos que eu já visitei. Lindos não, emocionantes.
na Terra Santa. Só que a diferença, que também este traidor, que negou Jesus, só que ele, antes de se desesperar, antes de não acreditar na misericórdia, ele confiou no amor. Meus irmãos, nós somos Judas, nós somos Pedro, nós caímos, somos miseráveis, e o Evangelho quer nos dizer isso. Só que quando caímos, confiemos no amor, confiemos nessa misericórdia de Deus. Nós temos mais do que o pão molhado, do pão embebido no molho. Nós temos o corpo e o sangue de Cristo. Então nas nossas quedas, sem desespero, na nossa miséria, sem se fechar ao amor, Deus é capaz, não há pecado que Deus não perdoe, não há pecador que Deus não abrace, não há falha que Deus não esqueça, quando há um arrependimento no coração. Mas o grande perigo nosso é tomarmos o caminho de Judas, persistirmos no erro, deixar que o demônio se aloje. Somos chamados como Pedro: caí, Senhor, tenho vergonha. Porque quando Pedro, depois de ter negado 3 vezes, o galo cantou, e diz o evangelista, o próprio João, que Jesus de longe o mirou, que de longe, aquele homem já ensanguentado, aquele homem, o mestre, já se esvaindo em feridas, os seus olhos se cruzaram. Que tristeza, que noite terrível para Pedro, que noite desesperadora, que arrependimento, que remorso. Mas ele soube lembrar do amor de Jesus. Assim sejamos nós. Mas existe um terceiro personagem, João. E talvez hoje é ele que devemos seguir, no meio de tantas incertezas, no meio de uma pandemia avassaladora, onde está ceifando vidas, e agora sem idade, de 13, de 20, de 30, de 40, de 80, deixa um, leva outro. Me vem aquele texto, agora na pandemia tem me vindo muito aquele texto: chegará o dia em que um será levado, outro será deixado. Casais, famílias, nesse momento atemorizador que estamos vivendo, nós temos que reclinar nossa cabeça no peito de Jesus. Temos que seguir como João e buscar esse conforto e dizer: Senhor, estou com medo, Senhor, estou amedrontado. Eles estavam amedrontados, estava evidente que o final chegava, estava evidente que os soldados iam dar o bote, estava evidente que daquela Páscoa não passaria. Até Jesus estava, diz o texto, profundamente comovido, depois angustiado. Mas nós somos chamados, no hoje da nossa história, a reclinar no peito de Jesus e dizer: Senhor, diante de tanto erro, de tanto pecado, os meus pecados, dai-me a graça de chorá-los, como Pedro certamente chorou. Dai-me em tempo a graça de me arrepender, como Pedro se arrependeu. Tu me amas, Senhor, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes tudo da minha vida. Enquanto há tempo,
de conseguirmos tirar o mal de dentro de nós. Fazer como João e reclinar e dizer: Senhor, o que pode salvar o mundo é uma aspersão no seu sangue, é um voltar para a tua redenção. Eu acredito nisso. A pandemia, o vírus é pedagogo. Isso que estamos vivendo não deixa de ser uma pedagogia de Deus, sem o seu querer, porque Deus não quer o mal. Mas que dera se nós pudéssemos nos voltar para Deus mais. Quem dera, e isso nós podemos pedir, que a humanidade purgue os seus pecados, que nós consigamos tirar o demônio que paira em todo esse globo terrestre e conseguiu tão grandes adeptos, conseguiu tão grandes serviçais. Filhos, vamos pedir essa graça. Você percebe que a liturgia está nos fazendo tomar partidos. A própria sequência, dia após dia do Evangelho, está nos colocando, nos levando a tomar posicionamentos. Por isso, eu quero agora pedir a Deus nosso Senhor pelos nossos governantes, pedir agora por todos os que estão esperando o respirador, os que estão no oxigênio, os que estão chorando os seus mortos, mas pelos impenitentes, incluindo-me, para que nós não sigamos o caminho de Judas, nem de Pedro, mas quando cairmos, o amor de Deus nos resgate.